Mota, Gisele Moia, Clodoaldo José Moia, Silvia, pelos nossos irmãos tios do Santiago, também pela Irene que está aqui celebrando conosco, pelos enfermos da saúde Marques de Oliveira, também pelos irmãos falecidos da família Gazato, Walter Cunha, falecido da família Leite da Cunha, Divina Lúcia Domingos da Cunha, Mário Celso Dutra Câmara, Maria Aparecida Brandão Câmara, também pelos falecidos da família Badam Palhares e por alma de Maria Aparecida de Paula. Hoje, dia 2, domingo, nós somos felizes por festejar os apóstolos Pedro e Paulo, que combateram o bom combate em Cristo, congregaram a única família de Deus e, unidos pelo martírio, recebem em toda a terra igual veneração. Bendigamos ao Senhor pela fé viva de Pedro e pelo ardor missionário de Paulo. Celebremos em comunhão com a vida e a missão do Papa Francisco, sucessor de Pedro. De pé para o canto. Hoje é dia de celebração, vamos cantar aleluia, aleluia. Hoje é dia de celebração, é dia de festa, o céu inteiro está orando por nós. Hoje é dia de espera. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa celebração. E hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Como é bom celebrar esses dois mártires da fé, esses dois homens que são as colunas da igreja, são os príncipes da igreja. Por isso, iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pedindo a intercessão desses dois grandes santos, vamos rezar pelas nossas famílias, rezar pelas nossas necessidades, apresentando no altar do Senhor as nossas enfermidades, nossas doenças, nossos problemas. Quem aqui não tem problema, não é verdade? Todos, uns maiores, outros menores, mas todos nós necessitamos da graça de Deus. Então queremos colocar no altar, seja uma doença física, seja ela emocional, seja ela espiritual, nós queremos pedir hoje a Jesus que nos cure pela intercessão de São Pedro e São Paulo. Feche os seus olhos um instante, vamos pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados, nos reconciliar com Deus, Ele que é fonte de amor e misericórdia. O perdão de Deus renova o coração do homem, o perdão de Deus refaz aquilo que está velho, aquilo que está cansado e doente. O perdão de Deus é capaz de dar vida nova, porque Ele restaura por completo o nosso coração. Por isso, coloque diante do Senhor todos os teus pecados. Peça a Ele perdão, peça a Ele misericórdia. E cantando, supliquemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Levante suas mãos, piedade. Piedade.
piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Agradecidos a Deus, cantemos o hino de louvor. Hoje louvando a Deus pela vida do Papa. Hoje é dia do Papa. Cantemos agradecendo por ele. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória, glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens e ao Espírito de amor demos sempre glória. Ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens e ao Espírito de amor demos sempre glória. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória, glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. As primeiras comunidades cristãs foram marcadas pela perseguição. A perseverança na fé e o testemunho de Jesus, o Filho de Deus, alicerçam a Igreja e lhe garantem o prêmio prometido pelo Senhor. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu o anjo, e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade, o que estava acontecendo por meio do anjo.
pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa.
Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos estes dois grandes homens, Pedro e Paulo. Os dois que seguiram caminhos tão diferentes um do outro, pensavam de modo tão diferente um do outro, mas no final das contas, eles se uniram pela coroa do martírio. Deram a vida pela mesma fé, pelo mesmo Cristo, foram unidos no mesmo amor que levou a cada um deles a entregar a própria vida. Pedro e Paulo. Pedro, em todas as vezes que são mencionados os apóstolos, ele vem em primeiro lugar, é o primeiro nome. Então daí nós já percebemos a sua liderança, o seu destaque entre os demais. Por isso ele é chamado de príncipe dos apóstolos. Ele recebeu de Jesus o poder das chaves. Ele recebeu a missão de apacentar o rebanho de Jesus. Pedro, então, príncipe dos apóstolos. Paulo, o missionário por excelência, o doutor das nações. Ninguém evangelizou como Paulo. Ninguém anunciou o evangelho por terras tão distantes e de modo tão profundo e amplo como fez São Paulo. Esses dois homens, então, eles nos ensinam a viver a fé que é apostólica,
A igreja não professa uma fé inventada, uma fé que aí durante o tempo foi sendo desenvolvida, mas a igreja professa a fé que ela recebeu como herança dos apóstolos. A igreja, ela guardou a fé, ela é a depositária da graça da salvação. Não é ela quem inventa, não é a igreja, digamos, a autora da salvação, mas ela distende, ela espalha pelo mundo todo a graça da salvação, porque guardou a fé que recebeu dos apóstolos. Se a igreja não tivesse guardado essa fé, se a igreja não tivesse sido fiel ao ensinamento dos apóstolos, hoje nós não estaríamos aqui. Hoje nós não teríamos a missa, não teríamos a Eucaristia, não teríamos os sacerdotes, não teríamos a confissão e o perdão dos nossos pecados. Nada do que nós temos hoje nós teríamos. Nós temos graças à fé que a igreja guardou dos apóstolos. A igreja não é do Papa, a igreja não é dos bispos, a igreja não é dos padres, não é dos leigos, a igreja é de Cristo. E como Ele nos revelou o seu grande amor e quis que nós participássemos com Ele dessa graça, então nós podemos dizer: eu faço parte da igreja de Cristo. Então, impulsionados e apaixonados por Ele, é que nós fazemos como fez São Pedro e como fez São Paulo. Nós guardamos a fé que nós recebemos. Essa é a missão hoje do Papa, guardar a fé. O Papa é o sucessor de São Pedro, é ele quem confirma na fé os irmãos, ele é o ponto de unidade da igreja. Todos os povos da terra, de todos os lugares, convergem para lá, para Roma, em união com Pedro, com o Papa. Aquele que está com Pedro está com Cristo. Vocês perceberam na leitura que quando Pedro foi preso, toda a igreja orava por ele. Isso demonstra o quê? A comunhão dos primeiros cristãos em torno da figura de Pedro. Já mostra claramente a autoridade que ele exercia diante dos primeiros cristãos, que oravam pelo seu líder. E obviamente, como Jesus deu a Pedro o poder das chaves, Jesus sabia que a igreja não ia acabar quando Pedro morresse. Obviamente, então, esse mesmo poder passado a Pedro seria transmitido aos seus sucessores, até a vinda gloriosa de Jesus. Eu estarei convosco até os confins da terra. Não é isso que Jesus disse? Então, até o fim do mundo, em todos os cantos da terra se cumpre essa promessa. Eu estarei convosco, mas eu estarei convosco por meio da igreja, por meio de Pedro e dos seus sucessores, aos quais eu confiei esse poder. Então, queridos irmãos, hoje nós somos chamados a rezar pela igreja, a rezar pelo Papa, que é o sucessor de Pedro, e a reformar, a renovar a nossa fé na igreja. Amar a igreja de todo o coração, porque a igreja é nossa mãe, a igreja é a grande barca que nós fazemos parte, e Pedro está no leme. É ele quem conduz a nau, é ele quem conduz pelas águas agitadas, pelo mar agitado da vida, a barca de Cristo, a igreja de Cristo. Jesus disse o que para Pedro? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas Jesus em nenhum momento disse que o inferno não tentaria. E como tenta? E como tenta? Durante 2000 anos de história, quantas e quantas vezes o inferno tentou sucumbir à igreja, engolir a igreja, destruir a igreja, desacreditando a figura do Papa, a figura dos pastores da igreja. A igreja permanece viva por 2000 anos, por quê? Porque foi fiel aos ensinamentos de Jesus, porque guardou a fé que recebeu dos apóstolos, por isso a igreja é apostólica,
Guardou a fé dos apóstolos, mas porque ela manteve-se fiel a essas duas colunas da fé, esses gigantes da fé, que foi São Pedro e São Paulo. Porque senão a igreja já teria sucumbido. Por que tanto ódio em direção ao Papa? Porque se essa coluna se quebra, se essa coluna vem abaixo, a igreja está em grande perigo. É claro que nós sabemos que isso não vai acontecer, porque a promessa de Jesus é que as portas do inferno não vão prevalecer. O diabo não terá a última palavra contra a igreja, mas ele vai tentar, e como ele já fez ao longo de tantos anos, quantas pessoas ele conseguiu levar? Através do contra-testemunho de pessoas de dentro da igreja, de situações, de circunstâncias, sem querer dizer que nunca houveram erros por parte de pessoas da igreja, mas a igreja é santa, a igreja é esposa de Cristo, e a igreja tem como coluna de sustentação a fé de Pedro e a fé de Paulo. Jesus é o fundamento, é onde tudo se fundamenta, mas as colunas dessa grande construção é a fé de Pedro e de Paulo. É a fé do Papa, com todos os bispos do mundo inteiro. É o colégio apostólico. Ou nós acreditamos nisso, ou nós não acreditamos na Bíblia. Olha que bonito quando Jesus perguntou a eles: quem dizem os homens que eu sou? Então, Jesus fez uma enquete mais ou menos geral. O que o povo por aí anda dizendo? Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus perguntou então, Pedro deu a resposta exata a respeito de quem era Jesus. Diante da resposta de Pedro, precisa de quem era Jesus, Jesus devolveu dizendo a Pedro quem ele era. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo. Então agora Jesus disse a Pedro quem ele era. Jesus era o Cristo, o Messias. Mas e você, Pedro? Tu és Pedro. Mudou o nome dele, porque ele se chamava Simão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. E o poder do inferno não poderá vencê-la. Nunca, nunca poderá vencê-la. Diante da profissão de fé de Pedro, Jesus deu a ele então uma missão. Confiou a ele essa missão. Se dependesse de mim, para a igreja continuar viva, será que ela continuaria? Porque a igreja continuou viva pelo testemunho deles, dos apóstolos, Pedro e Paulo, e dos demais em comunhão com eles. Mas se Jesus perguntasse hoje a mim, para você, quem eu sou? Padre Carlos, quem eu sou para você? Será que da minha resposta a igreja ficaria em pé ou ela cairia? Se Jesus perguntasse para você, quem sou eu para você? Será que a nossa profissão de fé, o nosso amor a Jesus seria tão forte o suficiente para guardar a fé e manter a igreja de pé, viva? Ou, se dependesse de mim, a igreja já teria caído há muito tempo? Então vejam. É por isso que nós temos que honrar esses homens, nós temos que lembrá-los, nós temos que imitar o exemplo deles. Pedro e Paulo, ambos não se consideraram dignos, mas ofereceram a vida. Pedro morreu de cabeça para baixo numa cruz, porque não quis ser crucificado que nem o mestre. Paulo foi degolado, não tiveram medo. Paulo disse: para mim viver é Cristo e morrer é lucro, é ganho. Olha a fé desse homem, o despojamento desse homem. Ele se esvaziou de tal modo como Cristo também o fez, que até a morte era considerada um lucro. Para mim nessa vida tudo não passa de vaidade.
Tudo é, o que ele disse? Tudo é esterco. Tudo é excremento. Olha só que palavra forte, porque o que importa é Cristo. Tudo passa, tudo é vaidade, mas o que importa é Cristo. Eu combati o bom combate, guardei a fé. Olha o que ele disse, eu guardei a fé, por isso eu estou preparado. E no final de sua vida ele foi realmente coroado com a graça do martírio, porque Cristo era o mais importante para ele. E nós, estamos guardando a fé? Eu tenho guardado a fé que eu recebi dos meus pais na minha casa. Eu tenho guardado a fé que eu recebi dos meus primeiros catequistas. Eu tenho sido fiel ao que eu aprendi da igreja. Que tipo de fé que uma pessoa que sai da igreja e logo vai fundando a sua, essa confusão que nós vemos aí hoje, uma pessoa dessa pode dizer eu guardei a fé? Ou eu inventei uma nova fé? Ou eu criei a minha fé? Ou eu adaptei a minha fé? Ou eu manipulei a Bíblia de acordo com a minha fé? Eu acho que pode dizer qualquer coisa, né? Bom, criatividade aí é o que não falta. Mas eu guardei a fé, é difícil. A igreja, ao longo dos séculos, ela foi descobrindo novas realidades, mas que na verdade sempre estiveram contidas no Evangelho, sempre estiveram ali. Mas como o Espírito Santo conduz a igreja, e de acordo com a necessidade de cada tempo e de cada lugar, ele vai revelando a igreja, ele vai abrindo os mistérios de Deus para a igreja, e a igreja vai compreendendo mais e mais a Escritura. Quando o Papa proclama um dogma, por exemplo, não que ele inventou algo novo, mas à luz da palavra e guiado pelo Espírito, pela fé dos apóstolos, então a igreja ela é iluminada a descobrir uma nova realidade da fé. Por isso o Papa declara um dogma, é uma verdade absoluta de fé que nós católicos somos obrigados a crer. É lamentável quando um católico não está em comunhão com o Papa. É lamentável, pior ainda, se um bispo ou um padre não estiver em comunhão com o Papa. Rompeu-se aí a fé, rompeu-se a comunhão, rompeu-se a sucessão apostólica. Quando nós não amamos de todo o coração, eu não sou obrigado a amar os trejeitos do Papa. Eu não sou obrigado, qual que é o time de futebol lá do Papa mesmo? São Lourenço. Eu não sou obrigado a torcer pelo time do Papa. Isso não é matéria de fé, isso não é questão de fé. Eu não sou obrigado a gostar da Argentina, isso não é questão de fé. Mas eu sou obrigado a amar o sucessor de Pedro, para ser católico. Eu não sou obrigado a amar o jeito, às vezes assim, diferente do Papa Bento. Se bem que eu pessoalmente adoro o Papa Bento. É alemão, né, gente? É europeu. Não dá para cobrar a mesma espontaneidade de um latino-americano, de um argentino, de um brasileiro. Cada um tem o seu jeito, tem a sua particularidade, tem a sua contribuição a dar à igreja. Mas eu sou obrigado a amar o Papa, independente de quem ele seja. O sucessor de Pedro, independente de quem ele seja. Porque Cristo deu a ele o poder das chaves. O que você ligar na terra, eu vou ligar no céu. Isso é muito importante, isso é profundo. É grave não amar o Papa, não estar em comunhão com ele. Então hoje nós queremos rezar pelo Papa Francisco, pelos bispos em comunhão com ele, pelos padres em comunhão com os seus bispos e por todos os leigos em comunhão com os seus padres. Vejam que a igreja é uma hierarquia que se forma na comunhão, não na servidão. Ninguém manda em ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Tanto que um dos títulos do Papa é servo dos servos de Deus. Servo servorum Dei, servo dos servos de Deus. É ele quem mais serve, porque mais do que qualquer pessoa na terra, o Papa tem que se manter firme na fé. Ele tem que estar
inabalável na sua fé, porque ele tem que confirmar o mundo todo na fé de Cristo, que é a fé de Pedro. Então nós temos que rezar por ele, para que ele seja renovado a cada dia pelo poder do Espírito Santo, para se manter firme na fé. Os bispos em comunhão com ele, a partir do momento que o bispo rompe com o Papa, não está mais na igreja. O padre que rompe com o bispo não está mais na igreja. E o leigo que rompe com o padre não está mais na igreja. Então vejam, é uma cadeia que vai nos unindo, porque Jesus é comunhão. Isso mostra, já no Concílio de Jerusalém, no início da igreja, quando eles se reuniram para discutir coisas ali do início do cristianismo, se os judeus precisavam ou não de circuncisão, se podiam entrar com ou sem o batismo, Pedro e Paulo divergiram. Podem ler, pega os Atos dos Apóstolos, Concílio de Jerusalém, Pedro e Paulo divergem nas opiniões, mas não acontece divisão. Como acontece hoje, um pensa diferente do outro, já se separa, já rompe, já fere a unidade do corpo místico de Cristo. Se manteram firmes na mesma fé, no mesmo Cristo, mesmo tendo um ou outro pensamento divergente, porém não em questão doutrinária. Então peçamos a Deus a graça da obediência, a graça de amar cada vez mais a igreja e de guardar também nós o depósito da fé. A fé não é inventada, a fé é recebida. Ninguém lê a Bíblia e diz assim, vamos ver o que eu vou entender aqui hoje. Não. O que eu vou achar dessa palavra hoje? Não. Eu vou ler a Bíblia, eu vou pedir a luz do Espírito Santo para que ele me ensine o que me diz a igreja. Qual é o ensinamento da igreja? Se algum dia qualquer pregador disser uma vírgula diferente do ensinamento da igreja, como disse São Paulo, seja anátema, excomungado. Então vejam, é a comunhão e a fidelidade. Outro dia eu ouvi um bispo, não me lembro de onde agora, é lá do norte. Ele dizia o seguinte, a partir do momento em que um católico se considera superior à igreja a ponto de julgá-la, ele já deixou de ser católico. A partir do momento em que um católico abre a Bíblia para dizer, deixa eu ver se o que a igreja está dizendo está na Bíblia, ele já naquele momento se tornou protestante. Porque quem veio primeiro? A Bíblia ou a igreja? É a famosa pergunta, né, do ovo e da galinha. Quem nasceu primeiro, a igreja ou a Bíblia? Vocês acham que a Bíblia desceu? A Bíblia caiu do céu assim pronta? Até o surgimento da imprensa, quem tinha a Bíblia? Ninguém, só a igreja. Porque a Bíblia não era um livro assim, compilado, organizado, bonitinho. A Bíblia eram rolos e rolos de pergaminhos, em grandes bibliotecas. A Bíblia era compilada letra por letra, a tinta. Imagine o trabalho dos monges de copiar uma Bíblia, de reproduzir uma Bíblia inteira. Era impossível. Então só a igreja guardava a Bíblia. Só ela. Depois, com o surgimento da imprensa, foram se facilitando as coisas e a Bíblia foi se tornando algo acessível. Mas a igreja surgiu primeiro. Jesus disse, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não tinha Bíblia ainda. Não tinha Bíblia. A Bíblia foi sendo escrita por essas primeiras comunidades, comunidade de São Mateus, comunidade de São João, comunidade de São Lucas, foram escrevendo e depois ao longo do tempo começaram a trocar as cartas e ali foi se formando a Bíblia como o conjunto dos livros sagrados. Então vejam,
Quem coloca a Bíblia acima da igreja é protestante, porque eles nasceram depois, eles têm que justificar a existência deles. Mas nós nascemos antes da Bíblia, porque nós nascemos quando Cristo deu a Pedro o poder das chaves, porque nós somos católicos, graças a Deus. Vamos aplaudir a nossa igreja. Vamos aplaudir São Pedro e São Paulo. Vamos aplaudir o nosso Papa. Amém. Você queria falar alguma coisa? Até a própria tradução, né? Que no início o senhor falou, nos originais, nas línguas originais. Nas línguas originais, grego, hebraico, um pouco de aramaico. Depois que veio os estudos, São Jerônimo. São Jerônimo traduziu a Bíblia, dividiu os livros em capítulos e versículos, e hoje os protestantes têm a Bíblia toda separada em capítulo e versículo, porque foi um santo católico quem fez isso. Glória a Deus. Nós demos a Bíblia para eles de presente, para eles deturparem tanto como fazem ainda hoje, né? Sim, mas... Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Feche os seus olhos um instante. Vamos fazer as nossas preces hoje de um modo diferente. Reze no teu coração um instantezinho pelo Papa. Peça a Deus pelo Papa Francisco, pela sua vida, pela sua saúde, pela sua missão, pelo seu ministério petrino, pela sua missão apostólica, de confirmar na fé os cristãos do mundo inteiro. Que ele seja fiel ao Evangelho de Cristo. Reze por ele. Reze pelos cardeais, pelos bispos, em comunhão com o Papa. Reze hoje de maneira especial pelo teu bispo, vocês aqui de Campinas, Dom Ayrton. Reze por ele, pela vida e a saúde dele. Somente é católico quem está com ele. Dizia São Cipriano, quem está com o bispo está com a igreja. Aonde está o bispo está a igreja de Cristo. Fora da comunhão com Dom Ayrton, aqui não se pode ser católico. Reze agora pelo seu pároco, pelo sacerdote da tua paróquia, da tua comunidade. Peça a Deus por ele, pela saúde e a vida dele. E reze por você. Peça a Deus a fidelidade à igreja, amor à igreja. Peça a Deus que te ajude a guardar a fé que você recebeu na tua casa, na tua família. Que a tua família seja fundada nesta fé, nessa herança que foi recebida, revelada por Deus. Que você guarde essa fé. Não a deturpe, não a invente, não a mude, mas a guarde inabalável. Porque é esta fé que se tornará fonte de vida, de salvação, de cura e de libertação para você. Obrigado, Senhor. Tudo isso, ó Pai, vos pedimos em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora fazer o nosso ofertório. Vamos passar as nossas caixinhas e pedimos a generosidade de todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos.
Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, ó Pai,
Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Ayrton e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, Cordeiro de Deus, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de
chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. Quando faltei a missa, eu fugia de mim, de ti. Mas agora eu voltei, por favor, aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Preparando-nos para receber entre nós o pão da vida, Jesus vivo. Foi por ele que Pedro e Paulo morreram martirizados. Foi por ele que deram a vida. Pedro crucificado de cabeça para baixo e Paulo decapitado. Foi por um amor infinitamente grande a Jesus que eles se ofereceram. Esse Jesus que está no meio de nós. Esse mesmo Jesus que está vivo na Eucaristia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração, Nosso coração semelhante ao vosso. No meio de nós está Jesus, o mesmo que disse a Pedro: eu te farei pescador de homens, vem e segue-me. O mesmo ao qual Pedro disse: tu és o Cristo de Deus. E ouviu como resposta: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. É o mesmo que está no meio de nós. O mesmo que apareceu a Saulo no caminho de Damasco e disse a ele: Saulo, por que me persegues? E naquele momento, ele caindo do cavalo, os seus olhos se abriram e ele reconheceu Jesus e se tornou o maior missionário dos tempos. É o mesmo Jesus diante de nós que hoje nos interpela,
quem dizem que eu sou? E o que você diz, quem eu sou para você? Jesus hoje olha para cada um de nós e pergunta: quem sou eu para você? A partir do momento em que você der uma resposta sincera ao Senhor, Ele vai também dizer a você quem você é. E você é o filho amado, você é um filho querido, você é o filho pelo qual Ele morreu na cruz, pelo qual Ele deu a vida. Ele te ama com amor eterno, amor infinito, amor divino. Quem é Jesus para você? Qual o lugar que Jesus ocupa no teu coração? Porque você para Ele é alguém muito importante. Você não é um qualquer. Você é amado. Você valeu o sangue dele que caiu no alto da cruz. Você valeu cada gota deste sangue que foi pago pelo teu resgate, pela tua salvação eterna. Quem é Jesus para você? Você para Ele é precioso, é amado, é querido. Aonde Jesus está na tua família? Qual lugar Ele ocupa na tua casa? Você para Ele está no seio da Trindade. Você ocupa o coração da Santíssima Trindade. Você é o objeto do desejo de Deus. O Pai te ama no Filho por meio do Espírito Santo. Quem é Jesus para você? Aonde Ele está para você? Você para Ele está no alto da cruz, salvo, redimido, resgatado, transformado pelo poder de seu sangue que foi derramado. Olhe para Jesus, agradeça, diga obrigado, Jesus. Obrigado por tua presença no meio de nós. Vai agradecendo. Obrigado, Senhor, porque mesmo que eu não te coloque num lugar de honra, mas eu estou no teu coração, no melhor lugar, no lugar de honra, no lugar dos teus amores, no lugar das tuas delícias. Obrigado, Senhor, porque sou precioso aos teus olhos. Guarda-me na fé, ajuda-me a viver a fé, a guardar a fé que recebi por herança, que os apóstolos me transmitiram, mas fé que o Senhor ensinou, que o Senhor revelou. Obrigado, Jesus. E porque eu creio que estás aqui, Senhor, vem me tocar, vem me curar, vem me resgatar. Estende suas mãos para Jesus e diga: Senhor, vem me curar. Senhor, vem me curar. Senhor, vem me libertar. Senhor, vem me libertar. Tira-me, Senhor, do engano. Tira-me, Senhor, do engano. Livra-me da mentira. Livra-me da mentira. Tira-me, Senhor, da sedução, da facilidade. Tira-me, Senhor, da sedução, da Liberta-me, Senhor, da ideia. Liberta-me, Senhor, de uma religião sem cruz. de uma religião sem De uma salvação sem cruz. uma salvação sem cruz. Ajuda-me a amar a tua igreja. Ajuda-me a amar A igreja do Calvário. A igreja que nasceu na cruz. A igreja da Eucaristia. A igreja da Virgem Maria. A igreja de Pedro. Eu quero estar com Pedro. Eu quero estar com o Papa. Porque Pedro estava contigo. E quem está com
Pedro Quem está contigo. está contigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pela fé de Pedro e de Paulo, Pela fé de Pedro e de cura-me nesta tarde. cura-me nessa tarde. Pela fé que moveu Paulo Pela fé que moveu a anunciar o Evangelho anunciar o em Evangelho. tantos lugares, em tantos países. Santos países. Pela coragem de Paulo Pela coragem ao ser açoitado, ser açoitado. encarcerado Encarcerado. por causa da fé. Por causa da fé. Cura-me, Senhor, Cura-me, das Senhor, minhas chagas, das minhas chagas, da minha incredulidade. minha incredulidade. Pela profissão de fé de Pedro, a profissão de fé de que disse que tu és o Cristo de Deus, diz tu és o Cristo. por meio desta fé inquebrantável. E desta fé inquebrantável. Cura a minha falta de fé. Cura a minha falta. Toca a minha chaga Toca a minha da incredulidade, incredulidade, da dúvida, do temor, temor. do desânimo, do cansaço. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero estar contigo. quero estar contigo. Permanece também comigo Permanece nas minhas labutas, nas minhas no meu sofrimento, na minha tristeza e nas minhas doenças. Sede o meu refúgio, a minha rocha e o meu amparo. Levante suas mãos. Xandaralabaria laria 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 la. Cantaralaria andaria laria laria lari canta. Xandaralabaria, vai soltando a tua voz na língua dos anjos. Xiria labalaria laria 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 la. Canta la bandaria la canta. Xia laralaia laria laria la. Toca, Jesus. Olhando para Jesus. Só por ti, Jesus. Cante olhando para Ele. Quero me consumir. Como vela que queima no altar, me consumir de amor. Como Pedro e Paulo se consumiram, Senhor, eu também quero. Só em ti, Jesus, quero me derramar. Como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Estenda suas mãos e fala ao Senhor, pois tu és o meu amparo. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança, não vacilarei. Só por ti, Jesus, quero me consumir. Canta, você que sabe, solta a tua voz e canta junto. Vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus. Só em ti, Jesus, quero me derramar. Como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor.
Só por ti, Jesus. O Senhor está, pelo poder do Espírito Santo, tocando em uma pessoa com problemas inflamatórios. O Senhor está curando toda inflamação, toda infecção. O Senhor está combatendo agora, pelo poder do seu sangue precioso, toda infecção. O Senhor também cura pessoas com problema de tumores. Não se sabe ainda se são benignos ou malignos, mas é uma quantia grande de tumores que sempre estão aparecendo. O Senhor está tocando agora e curando toda a causa do aparecimento desses tumores. Bendito seja, Senhor. Você teve uma febre, a palavra que o Senhor me dá é esta. E como consequência desta febre muito alta, ficaram sequelas em você. E o Senhor está curando todas essas sequelas agora. Glórias a ti, Jesus. Problemas nos pulmões também o Senhor cura e liberta. Louvado seja, Senhor. Vem com o teu poder, Jesus, curando e libertando todos aqueles que oram agora pela cura física. Derrama a graça da cura. Que o poder do teu sangue venha cicatrizar as nossas feridas. Sede, Senhor, misericordioso para conosco, que confiamos em ti. Toda enxaqueca, toda depressão, toda insônia, cura agora, Jesus. Toda doença emocional, psicossomática, toda falsa enfermidade, cura agora, Senhor, pelo poder do teu sangue, na autoridade do teu nome santo. Cura, Senhor, todo problema nos tendões, nas articulações. Toca com teu Espírito Santo de amor. Xandara labaria la shiria la cantara labaria la xanda. Ori andara la canta la bandari canda la bandari xandaria lá. Nós te louvamos, Senhor. Bendito seja o teu nome neste dia santo, o dia da tua ressurreição. Bendito seja pelo teu amor, pela graça da tua misericórdia de vir ao nosso encontro. Te adoramos e te glorificamos. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar tão sublime sacramento para recebermos a bênção de Jesus. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos
trindade eterno amor, ao Deus uno, trino menos, alegria do louvor. Amém. Do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Receba agora a bênção de Jesus. Pode apresentar os objetos, a água, o óleo, o sal, fotografia, documentos, chaves. Mas apresente sobretudo tua vida, tua saúde e tua família. Vamos aplaudir o Senhor. Pode ser melhor. Toda honra a Jesus, o Senhor da igreja. Glórias a ti, Senhor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Vocês podem sentar um minutinho, que tem acho que alguns avisos. Eu já vou saindo porque eu estou com festa julina na minha paróquia e eu tenho que chegar cedo. Então, um grande abraço e até a próxima, Obrigado, viu? Padre, Deus abençoe. Então nós temos ali no telão o Seminário de Vida no Espírito Santo, que vai iniciar no dia 1/8 e até dia 26/9. São sempre às terças-feiras. Estão sendo feitas inscrições. Você pode ligar aqui no nosso horário comercial, no telefone aqui da comunidade, que é o 3242-5544. Ali tem uma lista dos pregadores, né? Padre Eduardo, da TV Século XXI, Padre Alberto Cambarini, Padre Cavalieri, acabou de celebrar conosco, Padre Rafael, Regis, Fernanda, Estela Castro, Fernando, né? E o Cacá. Então, são 400 vagas, tem vagas limitadas. Então, para você aprender mais, para você crescer mais no conhecimento, na graça de Deus, né? No final teremos o batismo no Espírito Santo. Então, é importante que você faça, desde já, a sua inscrição, né? Não tem custo nenhum, toda terça-feira, a partir do dia 1º de agosto. E no dia 15 está lá o nosso arraiá. Então, vai ser a partir das 11 horas,
todo ano a gente faz, ano passado fizemos, foi muito animado, muito divertido, né? E uma maneira também da gente congratular com os irmãos, estar aqui, passar uma tarde bem gostosa com os irmãos. Tem quentão, tem aquelas coisas todas gostosas, né, que nós estamos habituados, né? Bolo, bingo, de vestileiro de pernil, lanche de pernil. Eu não estou conseguindo ler, mas só tem coisa gostosa. Então, no dia 15 do 7, o nosso Arraiá Gourmet, a partir das 11 horas até as 22 horas. Então, vai se programando, né, marcando seus compromissos, vai ser um sábado, para que a gente esteja aqui, passe um momento bem divertido, bem gostoso. E toda a renda de tudo isso aí é revertido para as manutenções, para as reformas que estão acontecendo ainda aqui dentro dessa comunidade. Amém? Vou tirar. Vou começar. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Conquistarei. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei o fé. Não há outra questão, quando se é cristão.